se afasta e dissimula, finge, oculta, enquanto que ele recebeu uma revelação em Atos, capítulo 10, tremenda, irmãos, a respeito de relação entre o judeu com o gentil. Você quer ver? Vamos lá, Atos capítulo 10. Abre a sua Bíblia, Atos capítulo 10, versículo 9. Acompanhe, amado, em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 10, versículo 9. Olha o que diz. Quem achou, diga glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que diz. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Verso 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, a Pedro. Olha a experiência que Pedro teve. Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, legalista, cheio de lenha no coração. Olha o que ele disse. Senhor, Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Verso 16. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Meus amados, por que Deus quer que esta palavra seja ministrada hoje ao teu coração? Porque por mais as experiências que nós temos tido aqui nesse ministério em relação a qualquer coisa da lei, se você e eu não vigiarmos, a pressão vai tentar fazer com que nós venhamos a olhar para trás. Meu Deus, grave bem isso. Olha a experiência que o apóstolo Pedro teve. Ele estava orando, de repente ele viu um lençol descer com vários tipos de animais, quadrúpedes, répteis. Ele ficou olhando aquilo em êxtase, aquilo, uma voz, o Senhor Jesus falou com ele, o próprio Senhor Jesus. Pedro, levanta, mata e come. Pedro chega de modo algum, Senhor, porque eu nunca comi coisa comum ou imunda. Aí a voz suave de Jesus Cristo, o mesmo Nazareno, não diga aquilo que por aquilo ao qual eu purifiquei. Aleluia! Isso aconteceu várias vezes, 3 vezes com ele. Ele levantou. Se você pegar a história, porque o tempo não dá. Deus já estava trabalhando lá do outro lado, em prol de um gentil Cornélio. Um anjo tinha aparecido para ele e falando para ele, Cornélio, manda chamar Pedro, porque ele vai falar palavras de vida eterna para você. Ele não é eu não. A lei foi dada por intermédio de anjos. A graça e a verdade veio pela boca de Jesus e na tua boca hoje. Aleluia. O anjo fala para Cornélio, quando ele manda chamar, as tuas esmolas têm subido ao céu, as tuas orações, os teus jejuns, mas manda chamar. Manda chamar. Cornélio via anjo, orava, jejuava e estava perdido. Cornélio orava, jejuava, temia a Deus, mas estava perdido. E via anjo. Quem já conversou com anjo aí? Ele via anjo, estava perdido. O anjo chega a falar para ele, manda, é uma ordem. Ele obedecia se ele quisesse, amado. Manda chamar Pedro, porque ele vai dizer palavras de vida. Aí Pedro começa a orar, porque Jesus sabia que o coração de Pedro estava cheio de resquício da lei, irmão. Aí Jesus trouxe essa revelação para Pedro, e Deus também trabalhando lá na vida de Cornélio. Os dois ambientes. Quando Cornélio manda trazer Pedro, Pedro já está recebendo essa revelação. Aí batem na porta dele, ele acaba de orar. Ele acabou de orar, vê essa
bate na porta dele. Aí está Pedro hospedado na casa de Simão. E ainda o Senhor falou com ele: vá sem temer. Olha só, mano. Olha a experiência que esse homem está tendo. E olha o que diz aqui, ó. Capítulo 10, versículo 27. Olha o que diz, de Atos. Falando, mas Pedro 26. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Vamos para o 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Cornélio era um gentil. Só porque um anjo apareceu para Cornélio e falou: manda chamar Pedro, porque ele vai te falar a palavra de vida eterna. Como Cornélio vê Pedro, ele cai no chão e começa a adorar. O que Pedro faz? Humildemente: levanta, porque eu sou homem como você. Aleluia. Nenhum homem recebe adoração, somente Jesus Cristo, somente o Salvador da humanidade, somente Deus é digno de toda adoração. Aleluia. Olha como Deus trabalha, amado. Deus trabalhando no coração de Pedro, trabalhando lá em prol da vida do escolhido, do eleito Cornélio. Aí Cornélio, precipitado, né, já começa a adorar, já está ensinando. Olha só, mano. Pedro já começa a levanta, não adora mim. Sou homem como você, ele já aprendeu, já recebeu um puxão de orelha. Aí olha que continua, 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu? Aqui é Pedro já indo para a casa de Cornélio. Olha só. Foram buscar Pedro. Pedro já tinha visto aquela revelação. Pegaram Pedro, fizeram uma viagem, andaram com Pedro. Pedro comeu com eles, entrou na casa de Cornélio. Cornélio tentou adorar. Ele ergue Cornélio. Agora 27, falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali na casa de Cornélio, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis, olha só a coisa tremenda, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Segura as crianças. Olha só, amado. Mas Deus me demonstrou. Quem foi que falou com Pedro, irmão, quando ele estava orando? O próprio Jesus, o próprio Deus. Aí ele aqui está testificando a experiência espiritual que ele teve. Volto a repetir. Olha só. Por isso, uma vez chamado, no verso 28, aqui se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Aí Cornélio responde: porque o anjo apareceu. Eu quero ficar preso a essa passagem, para os irmãos aqui entenderem. Pedro teve uma experiência espiritual tremenda,